Então, muito bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Galera, a fim de trocar uma boa ideia aqui, né? Sábado de manhã, estou aqui em São Paulo, estou aqui na cidade de Diadema, no centro de Diadema, uns 16 graus aqui agora. Eita, tava gostosa a cama, mas, né? Estamos aqui. Então, agradecendo aqui a presença de todos, é uma honra poder estar aqui conversando com vocês. Gosto de fazer, a gente não faz tanto por questão de disponibilidade, a correria é grande, né, durante a semana, mas quando a gente pode compartilhar, trazer alguma coisa aqui para a comunidade, a gente faz e faz com bastante gosto, né? Agradecer aqui meus alunos, vários aqui, eu estou com medo de ficar falando o nome para aparecer os outros, mas meu beijo aqui para os meus alunos da certificação PMP, estão aqui, te olha as carinhas, né? Vou falar de quem abriu a câmera ali, né? Tá o Dario tá aí, tá o Edu tá ali, os Edus, né? Os dois caras aí passaram na certificação essa semana, estão felizes pra caramba, comemorando, não para de comemorar, né? Eita, que não é fácil, mas é tão bom quando passa, né, cara? Ô, sensação maravilhosa, né? Assim, fui lá, enfrentei, encarei, passei, uma sensação muito boa, né? Ô, Luiz, eu vou te dar também a permissão já aqui de, de co-host, De porque apresentação. aí a galera vai entrando e aí se você puder me ajudando aí já dando o ok, co-host, aí já fica tudo certinho aqui. Minha gente, estão começando aqui. Eu vou só falar rapidinho um pouco vou me apresentar, falar um pouquinho aqui da Jump. Já começamos com o Luiz aqui na queima-roupa, já falando dessa novidade, né? Dessas novidades que a gente tem aí. O PMBOK 7 já não é mais novidade, o PMBOK, o guia de processos, ele também não é uma novidade que a gente tem, que era uma dificuldade até para a galera poder estudar, era ter ele em língua portuguesa, né? Então isso facilita bastante para muitas pessoas, e agora temos ele, e foi muito rápido, né, Luiz? Rapidinho, Luiz, eu já tinha falado com ele, ó, assim que sair a versão em português, vamos fazer um bate-papo para falar sobre ele, né? E aí já, Isso mesmo. né, foi bem assim, e esse cara não levou assim 30 segundos para me responder, vamos, né? Foi meio que de imediato, vamos, top, né? É muito bom estar Boa. com gente assim, gente que quer compartilhar. Então, só me apresentando aqui primeiro, né? Meu nome é Anderson Sales, eu faço parte da Jump. A Jump é uma empresa que ela é ATP do PMI, ela é uma empresa credenciada para dar o treinamento oficial do PMI, o qual a gente acredita que é um treinamento que está muito alinhado com o exame PMP. Acho que os meus alunos podem dar um joinha se eu estou falando mentira ou verdade aqui, né? Então, é muito alinhado com o que o exame pede, com o que o exame cobra. Então, né, acreditamos muito no que a gente está fazendo, né? Todo o material ele é do PMI, nós temos um treinamento do PMI para dar este treinamento, né? E aí já estamos com números bastante maiúsculos aí, né? Estamos indo para a 18ª turma do PMP, já temos 48 ali de ágio disciplinado, então o tempo vai passando, a gente até se assusta, olha, os números são números realmente com um pouco tempo, uns números bem interessantes. Não adianta só entregar, mas também entregar com qualidade. A gente tem uma avaliação lá no site do PMI, uma grande quantidade de avaliações e com 5 estrelinhas, o que deixa a gente bem feliz, né? Então, nos preocupamos em qualidade, né? Uma coisa que a gente se preocupa bastante. Aqui estão os nossos instrutores, eu e o Adriano é meu sócio na Jump, parceiro, amigo. Estamos aí há 3 anos, quase 4 anos juntos. O Alcides, ele é o nosso instrutor em inglês e francês, e o Christian, ele é nosso instrutor em espanhol, né? E aí algumas das figurinhas aí, tá faltando ainda o do Edu, dos dois Edus aí, da galera que passou essa semana que não deu tempo ainda de fazer um cardzinho deles para a gente publicar, mais uma galera aí que já, né, que já conquistou aí sua aprovação e deixa a gente bastante feliz, tá?
Então é isso. E aqui é uma brincadeira que a gente faz, né? Quando o cara passa na certificação PMP, eu dou uma lata de doce de leite Viçosa, que é uma brincadeira que a gente faz, mas meio que para dar um sabor, um símbolo para essa certificação, né? Ela é uma certificação com o sabor o doce de leite Viçosa é o sabor da vitória do PMP aqui para a gente. Eu tenho uma história muito grande com essa cidade, com Viçosa, em Minas Gerais, e aí, desde a minha infância, aí eu sou apaixonado por esse doce, e ele é super famoso e conhecido. Então aí a gente tá, né, faz essa brincadeira com os nossos alunos, e aqui é eu, minha esposa, nosso estoque pessoal aqui, né? Beleza, minha gente. Então essa é a introdução e já vou passar aqui, né, a discussão, o debate é esse, né? Tudo que aconteceu, tudo que vem acontecendo. E aí já aproveito aqui para introduzir o Luiz Eduardo França na conversa. O Luiz é um cara, ele vai se apresentar corretamente, eu vou falar, né, assim, é um cara que está super envolvido lá no PMI-DF, e não só no PMI-DF, mas também no PMI Global, trazendo a contribuição no grupo de tradução, né? Então, o PMI, para quem não sabe, é assim, não é só fazer uma tradução juramentada numa empresa credenciada, não. Eles pegam profissionais da área e falam assim, ó, essa tradução tá faz sentido, né, Luiz? Tem situações em que o cara vai lá e traduz e aí você fala, não, mas a gente não fala assim, não é o nosso, né? Não é o nosso jeito de Exatamente, falar, fala assim. exatamente. Aí o cara vai lá e ajusta, né? Então Isso tem o mesmo. nosso jeitinho de falar aqui no Brasil e aí então os caras trazem essa visão, né? E é um grupo muito importante para a gente, tanto em relação a exame PMP, a publicações do PMI, é um grupo que acaba ali sendo muito importante para a gente poder, porque pensa, né? Esses caras trabalham na tradução e na sequência você tem cursos de MBA que se baseia no conteúdo que esses caras traduzem, MBA no Brasil inteiro, do Acre ao Rio Grande do Sul, se baseia no que esses caras trouxeram de tradução, de visão ali, né? A gente tem o exame PMP, a gente tem cursos, formações, todas que são baseadas no que o PMI, né, publica, então é uma responsabilidade muito grande, né? Então é isso, minha gente, já fiz aqui. Então, Luiz, brigadão, e agradeço demais a sua o seu aceite, foi muito rápido. Falei, cara, vamos lá, topo, quero fazer. Olha minha voz como tá estranha, né? Vai afinando. Você fala grosso aí depois dá uma afinada. E aí Vou nós pensar temos aqui. aqui o Luiz a fazer uma introdução, fazer uma apresentação e na sequência a gente tem algumas perguntas que vocês já trouxeram lá na hora de se inscrever e também vão poder fazer perguntas aqui, né? E aí a gente vai, eu, o Luiz, a gente vai tentando responder com o que a gente sabe. Uma informação muito importante que eu já deixo declarado aqui, não tenho a procuração do PMI, tá? Esse aqui é um evento com a minha opinião, com a opinião do Luiz, certo, Luiz? Assim, nós não estamos aqui Isso. falando em nome do PMI, trazendo respostas, não somos funcionários do PMI, né? Então é legal porque a gente pode debater, inclusive pode discordar ou concordar. É muito boa essa liberdade, né? Então, assim, olha, o PMI fez assim, eu não gostei. Tá tudo bem, né? Não estou aqui falando em nome do PMI, tá bom? Então a gente gosta de deixar isso claro. Certo, Luiz? Fala, meu cara, agora é contigo. Obrigado. Perfeito, Anderson. Obrigado aí pelo convite. Pessoal, obrigado pela atenção e disponibilidade. Num sábado de manhã, é muito bom ter vocês aqui na nossa comunidade de projetos, não só do Brasil, mas eu sei que tem gente aí, mundo afora, acompanhando essas mudanças que vêm acontecendo, tanto para a evolução da nossa profissão, tanto para aqueles que estão começando na carreira, buscando a certificação PMP, que é super valorizada e reconhecida. Então, Anderson, você está no friozinho aí, eu estou aqui em Brasília, daqui a pouquinho vai fazer 30 graus, você sabe como é que é Brasília. Bem, a gente se encontrou aqui no Congresso do Distrito Federal na última vez, e sempre batendo papo das novidades, e o Anderson tinha já me falado que ele estava muito interessado em conhecer mais sobre o PGPG,
que era o livro que havia sido lançado em outubro de 2022, que é o Process Group, A Practice Guide. E aí eu falei, pô, estou na tradução, ele vai sair agora aí nos próximos meses, e assim que sair a gente faz um bate-papo com você e quem você quiser chamar, para a gente passar a nossa visão e o que a gente tem para compartilhar. Conforme o Anderson falou, eu também não tenho a palavra do PMI, não represento o PMI, estou aqui apresentando só minha visão, as minhas considerações, coisas que eu achei interessante, outras coisas que eu também não acho interessante na direção que o PMI tomou. Então, é um papo bem aberto aqui. Eu já recebi diversas perguntas que o Anderson me passou. Então, conforme eu vou falando aqui, passando as minhas impressões, eu vou também tentando já responder algumas perguntas de vocês, tá bom? Começar a falar um pouco de mim. Eu sou gerente de projetos aí há bastante tempo, tenho mais de 15 anos de experiência. Atualmente eu sou head de projetos numa empresa chamada Forbears Technology. A gente trabalha muito com a parte de entrega e migração de serviços para mainframe. Então, o segmento que eu trabalho é muito no ramo financeiro, bancos, então todas essas empresas que possuem mainframes ou sistemas legados aí para migração, a gente está ajudando essas empresas não só no Brasil, mas mundo afora. Então, é esse tipo de trabalho que eu lido. Em relação ao PMI Global, como o Anderson falou, eu realizo junto com diversas equipes de brasileiros traduções de algumas publicações, o PGPG é uma delas, e eu vou compartilhar uma limitação que eu tenho aqui, que eu havia conversado com o Anderson, que eu também faço a elaboração e revisão das provas do PMP. Então, quando a gente for entrar no assunto de certificação, eu vou chegar até um certo ponto, e aí o Anderson complementa, porque aí é a parte dele de fazer os treinamentos e a visão. Mas eu vou compartilhar uma visão de como eu estudaria para a prova, se eu fosse tirar a prova hoje, isso não tem problema nenhum, e fazer uma visão do que eu acho que o PMI está direcionando a um modo de estudar para o PMP. Tá? Então, vamos falar tanto do enfoque profissional, para onde está indo a nossa comunidade, onde estão indo as publicações, e podemos falar também um pouco de certificação para agradar aí toda a nossa turma que está aqui com a gente. Bem, vamos lá. Então, assim, em termos gerais, a gente tem aí uma evolução, a gente tem uma transformação muito grande nos últimos anos, que para quem já trabalha há muito tempo e conhece o PMI, foi uma surpresa muito grande o que aconteceu no lançamento do PMBOK 7, porque houve uma ruptura. Então, você passou ali de uma visão do PMBOK 6, que era uma visão de processos, para uma visão de princípios. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, daqui a pouquinho, uma imagem que mostra essa ruptura. Então, por que é uma ruptura? Porque o PMBOK 6, quando ele foi lançado, ele foi muito celebrado, porque foi um livro muito completo. O PMBOK ele tem uma visão bem plena, bem geral e também bem completa. Quando a gente vê o PMBOK 6, a gente percebe bem que ele tem um padrão ali bem forte de gerenciamento de projetos, e tem o guia. E o guia do PMBOK 6 é um guia muito prescritivo, ou seja, se você é um gerente de projeto iniciante ou já experiente e precisa de uma referência, você tem ali no PMBOK 6 muito para absorver. Então, o PMBOK 6 é um livro muito grande, ele tem aqui quase 800 páginas, muito denso, e também ele é um pouco complicado e às vezes até extenuante para estudar. Mas ele é um livro muito completo e, e isso ajudou bastante a comunidade a desenvolver, principalmente para fazer os estudos do PMP. A gente sabe aqui que o PMI ele não explicitamente declara que o PMBOK é a fonte de estudos para certificação, mas a gente sabe que ele tem uma forte base. Então, a gente acompanha aí na evolução das certificações e como as certificações estão sendo elaboradas, que hoje o cenário está indo muito mais de questões que a gente chama de recall, ou seja, mais de decoreba, para questões situacionais.
Ou seja, o PMI ele tem trazido essa visão de buscar e captar a experiência, a vivência do gerente de projeto. Então, vocês vão perceber que dessa ruptura do PMBOK 6 para o PMBOK 7, o PMBOK 7 ele traz muitos elementos comportamentais. Essa é uma diferença muito grande. O PMBOK 6 foi um guia muito prescritivo, dizendo onde, como, quando deve fazer. E o guia PMBOK 7 foi um guia muito mais comportamental, de como o gerente de projeto deve agir. Então, traz muitos conceitos de líder servidor, líder dirigente, que é exatamente esse ponto comportamental que ele vem trazendo. Tá? Bem, vamos pegar aqui o guia PMBOK 6 e dar uma passada, dar uma rememorada, principalmente para quem não acompanha há muito tempo. O guia PMBOK 6 ele é o guia que ele foi entregue com o padrão e o guia, e ele tem aqui nos seus primeiros 3 capítulos a introdução, o ambiente que os projetos operam e o papel dos gerentes de projetos. Vocês vão ver uma similaridade muito grande com o PMBOK 6, com o novo PGPG. Tá? Então, a diferença muito grande que eu vi aqui entre os dois é o seguinte: o PMBOK 6 ele traz dois componentes importantíssimos que são a base dele. São as 10 áreas do conhecimento, que são a integração, custos, cronograma, qualidade, risco e por aí vai. Então, o PMBOK 6 ele foi todo estruturado numa linha sequencial das áreas de conhecimento. Tá vendo? Recursos, comunicações, riscos, aquisições, partes interessadas. Ou seja, do capítulo 4 ao capítulo 13, nós temos as 10 áreas do conhecimento tratadas em sequência. Dessa forma que foi estruturado o PMBOK 6. Tá? O PMBOK 6 também traz o segundo elemento muito importante, que são os grupos de processos. Tá? O PMBOK 6, do jeito que ele foi estruturado para ser lido, ele não foi estruturado para ser lido com um grupo de processos, numa sequência mais lógica de uma gestão de projeto. Ele foi feito num sentido parte a parte por área de integração. Isso, quando eu estudei pelo PMBOK na época, quando eu li o PMBOK, eu achei um pouco moroso, porque assim, quando você gerencia um projeto, você não gerencia uma área de conhecimento, depois outra, depois outra, depois outra. Você gerencia as diversas áreas de conhecimento simultaneamente. Você está sempre gerenciando custo, pessoas, cronograma e por aí vai. Então, quando eu for falar do PGPG, vocês vão entender bem essa diferença. Então, vamos lá. Os grupos de processos são a parte fundamental aqui do PMBOK 6, tá? E o PMBOK 6 ele trouxe essa parte de grupos de processos já dos outros PMBOKs. E o grande diferencial do PMBOK 6 foi a adição dos componentes ágeis. Isso já começou no PMBOK 6, por isso que ele se tornou um livro muito maior, muito mais denso e mais completo. Tá? Então, em relação aos grupos de processo, principalmente para quem está começando aí, é bom entender a diferenciação dos grupos de processo. Deixa eu tentar achar aqui a tela. É bom entender, pessoal, que os grupos de processos não podem ser confundidos com fases ou ciclos de vida. Deixa eu chegar na página aqui. Bem, grupos de processos. Então, aqui está o grupo de processos que a gente já vem bem familiarizado desde o PMBOK 6, que são grupos de processo de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle. Quem aí trabalha na comunidade, já conhece bem certificação, já sabe isso aqui de cor e entende que esses são os grupos de processo. Dentro dos grupos de processo, a gente tem 49 processos que são distribuídos dentro desses grupos. Né? Então, essa aqui é uma tabela muito, muito conhecida por nós aí da comunidade,
que ela descreve cada processo dentro dos seus grupos de processo. Tá? Então, vamos lá, né, do que é o PMBOK 6, já falei um pouco dessa transição. Vamos falar um pouco da ruptura que aconteceu, dessa mudança, a gente pode falar também, muitas pessoas consideram uma evolução. Deixa eu só compartilhar aqui. Como é que eu tiro essa barrinha aqui de cima aqui, Anderson? Deixa eu ver. Pronto, consegui. Vamos lá. PMBOK 7. O PMBOK 7 foi lançado em 2021 e teve uma transição muito, muito grande, principalmente na visão e na abordagem de como a gente lê e entende agora a maneira de fazer gestão de processo. Como vocês devem perceber aqui, as áreas de conhecimento não existem mais no PMBOK 7. Então, o PMBOK 7 não tem mais áreas de conhecimento e também não tem os grupos de processos, componentes base do PMBOK 6. Então, o PMBOK 7 agora ele traz componentes, ele traz a visão baseada em princípios, em vez de processos, princípios. E esses princípios, eles vieram muito, muito da pegada ágil. Tá? Vocês percebem no PMBOK 7 aqui que ele está trazendo vários componentes do manifesto ágil. Tá? Então, a gente viu nas perguntas aí, né, Anderson? Pô, cadê as áreas de conhecimento? Não existem mais áreas de conhecimento. Bem, formalmente, como foi conhecido no PMBOK 6, não é denominado mais área de conhecimento. A gente tem aqui alguns termos que têm os mesmos valores do PMBOK 6, como risco, a gente tem risco, a gente tem aqui a parte da qualidade, também tem qualidade, partes interessadas, mas o termo área do conhecimento não existe mais. Tá? Processo, o grupo de processos também, do jeito que ele foi transitado para o PMBOK 7, não está composto dentro do PMBOK 7. Tá? O PMBOK 7 trabalha com domínios de desempenho agora. E um enfoque muito forte no tailoring. Por que o tailoring? O PMBOK 7 ele trouxe uma visão que é o seguinte, é uma visão que a gente pode chamar de guarda-chuva, uma visão de referência. É assim que eu entendo o PMBOK 7. Tá? Muita gente gostou do PMBOK 7, porque ele trouxe componentes ágeis, componentes mais inovadores, mas muita gente não gostou, porque ele virou um livro apenas de referência, com pouca idade. Muitas pessoas falam que o PMBOK 7 não é nem guia mais, porque ele não te diz como fazer. O que eu vejo o PMBOK 7? Como uma grande referência. Eu vejo que o PMI ele está tentando trazer o PMBOK 7 como uma referência grande, e a partir dali você consulta Luiz, e vai fazendo a referência abaixo. não, Anos. não tem muito o que fazer, não sei, mas está dando umas travadinhas. Você faz. Aí depois você Ah, tá, continua. deixa Não sei eu se só tem muito o mexer que fazer. Não sei se deixa eu tem só muito o que mexer um fazer pouco. aí. Talvez desabilitando a câmera, tá, Deixa eu gente? tirar minha câmera De aqui. vir no Mas meu não browser. adianta muito porque ele está compartilhando a tela tá dando tá gastando mais dados do que a própria imagem dele. A imagem, né? Mas tá bom, vamos ver se melhora. Vai lá, Luiz. Vamos ver se melhora aqui. Vamos lá, pessoal. Então, sim, o que eu vejo o PMBOK 7, tá, pessoal? Eu vejo como um livro de referência, tá? Eu também concordo que ele perdeu muito dessa visão de guia, porque ele não é tão prescritivo como o PMBOK 6, tá? O PMBOK 7 e o vem trazendo aí, junto com o PMI, incentivando bastante o uso do PMI Standards Plus, tá? Então, muita gente pergunta, pô, cadê as coisas que tinham no PMBOK 6 que não tem no PMBOK 7? Olha, dá uma olhada no Standards Plus, porque provavelmente você vai achar lá. Então, toda essa parte de metodologia, toda essa parte de modelos, artefatos,
você vai encontrar no Standard Plus. Bacana, uma plataforma web que você pode consultar, mas assim, muita gente está acostumada a ter todo o conteúdo consolidado em um livro só. Por isso que a gente viu pessoas aí, muita gente da comunidade que não gostou do PMBOK 7, tá? Então, nessa transição do PMBOK 6 para o PMBOK 7, a gente teve também o APG, que foi o Agile Practice Guide, que ele foi lançado junto com o PMBOK 6, e muitas vezes você via os dois sendo vendidos como um kit. Então, você via o PMBOK 6 e o APG sendo vendidos como kit. O APG continua sendo vendido, ele continua sendo utilizado, e assim como o Choose Your Role, que é o livro do Discipline Agile, que é um livro muito, muito bacana. Eu acho ele muito mais completo para você estudar e para conhecer sobre a Agile do que o APG. Então, se eu fosse estudar para a prova do PMP hoje, eu usaria como base o Choose Your Role, que é o livro do Discipline Agile. Então, vamos lá. Nessa transição da 7ª edição para a 6ª edição, não tem mais áreas do conhecimento, não tem mais grupos de processo. E aí, o PMI, ele acabou se encontrando num vácuo, num problema que ele próprio criou. Por quê? O PMI, ele, em março de 2021, ele já começou o processo de sunsetting. Vocês estão conseguindo ver aí? Isso quer dizer o seguinte, eles vão aposentar o PMBOK 6. E eu descobri que desde agosto desse ano, o PMBOK 6 já não é vendido mais pelo PMI. Tá? Então, oficialmente, o PMBOK 6 ele foi aposentado. E aí, nos meses de agosto, setembro, e agora o PMI ficou num vácuo. Por quê? Qual era a fonte para estudar os grupos de processos, estudar abordagens preditivas. E aí ele teve que acelerar bastante a publicação do PGPG, que foi o Process Groups Practice Guide em português. Tá? Então, o que acontece? Se vocês perceberem aqui, o Anderson deve conhecer isso de cor aqui, que esse aqui é o ECO, o ECO que eles chamam, que é o Examination Content Outline, que é o guia para você estudar para o PMP. A última versão que eu tenho aqui é janeiro 21, tá, Anderson? Se tiver outra aqui. Para quem não sabe, como é que é estruturado o ICO? O ICO, o PMI, ele convida experientes, pessoas da comunidade, para fazer um trabalho chamado GTA, tá? GTA, que é o Job Task Analysis. Esse trabalho, os membros da comunidade vão dizer o que a comunidade está fazendo no mundo de projeto para gerar substância, para gerar conteúdo e insumos para as questões de prova, tá? Então, dessa reunião, saiu isso aqui, ó, os domínios que você deve estudar para a prova, tá vendo? 42% pessoas, 50% processo e 8% business environment, tá? A partir daqui, você você deriva nas tasks, né? Então, você tem o domínio 1, 42% pessoas, task 1, conflito, task 2, lead team e por aí vai. E acontece? Quando você vai estudar para uma prova, você vê, pô, legal, eu tenho que estudar processos aqui. Mas assim, se o PMBOK 7 não é baseado em processos, ele é baseado em princípios, como é que eu vou estudar para a prova? Não, Anderson? Aí gerou esse vácuo. Então, assim, o PMI ele se viu numa tendência a fazer uma republicação do grupo de processos e também atender uma demanda da comunidade. Por quê? Grupos de processos, para mim, é a parte fundamental de como você faz gestão de projetos. Grupos de processos, ele vem do PDCA, ele vem lá da administração, Plan Do Check Act. Então, o que fundamentalmente o PMI traz quando se fala em grupos de processo? É uma forma, é um conjunto de atividades para você entregar as atividades de processo que podem ser aplicadas na maioria dos projetos em qualquer tempo. A gente pode falar, poxa, mas tem o ágil, né? Agora, há muito tempo, desculpa, a gente está trabalhando com ágil,
Olha, eu não faço essa ruptura, porque, assim, o ágil, você aplica a mesma lógica de grupos de processo em ciclos mais rápidos, ciclos iterativos, com respostas a mudanças mais rápidas. Então, para cada iteração daquela, você tem ali um microcosmos ali de grupos de processo. E cada interação você está iniciando, planejando, executando, monitorando e finalizando. Então, assim, para a gente abrir aqui para algumas perguntas, eu vou só finalizar essa minha abordagem aqui, em que o PMI se encontrou, que por isso que ele teve que fazer essa publicação do Process Groups, porque, em primeiro lugar, é uma parte fundamental da gestão de projetos. Tá? Um gerente de projeto iniciante, que está experiente, ele vai se beneficiar muito estudando o PMBOK 7 e os grupos de processo. Tá? Outra coisa, a comunidade demandou, isso é fato, tá? Nas reuniões que eu participei dentro do PMI, eles mesmos disseram que foi uma demanda muito grande e isso aqui fez bastante falta no PMBOK 7. E outra, para dar mais substância para a prova, porque se a prova também exige que 50% sejam conteúdos ágeis e conteúdos híbridos, a outra parte que a gente fala preditivo, ela está bem baseada nos grupos de processo, tá bom? Então, assim, para fazer um fechamento aqui, eu recomendo para quem for estudar, baseado no que eu venho acompanhando aí no trabalho que eu faço, PMBOK 7, Process Groups, utilizar o Standard Plus, que é a plataforma online do PMI, ou o APG, ou o Discipline Agile Book, que é o Choose Your Role. Eu já iria para o Choose Your Role. Tá? Então, essa visão minha não é a visão do PMI. Falando de certificação, eu posso chegar só até aqui, Anderson. Então, esse é um resumo que eu faço da parte de certificação. Só pegar mais uma pergunta aqui, que eu captei aqui das perguntas que vocês já fizeram. Como é que fica a área de conhecimento da integração? Tá? Poxa, legal, a gente tem aqui os domínios de desempenho, mas como é que a gente segue, como é que faz a integração do PMBOK 7 desses domínios de desempenho? Pelo que eu estudei e acompanhei aqui, hoje está muito baseado no tailoring, tá? Hoje o tailoring, o que o PMI traz essa visão do tailoring é o seguinte, o gerente de projeto moderno, o gerente de projeto completo, hoje, ele tem que entender o projeto que está à frente dele, fazer análise do tipo de abordagem que ele vai utilizar e utilizar o tailoring, ok? Como não existe mais uma área de conhecimento de integração, e se você for entrar nos processos de integração, que são esses aqui, ou seja, desenvolver o TAP, desenvolver o plano de projeto, orientar e gerenciar o trabalho de projeto, gerenciar o conhecimento, monitorar o trabalho, realizar o controle e encerrar o projeto, isso aqui ele está permeado dentro dos domínios de desempenho, tá? Então, você vai ter integração tanto aqui no trabalho, nas abordagens de desenvolvimento, por quê? O que eu achei legal dessa migração, dessa evolução da sexta para a sétima edição. Você tem que ter uma visão holística e gerir todas as áreas de desempenho como um todo, não pela forma que o PMBOK 6 trouxe, de área por área. Não, vamos fazer agora uma gestão única e holística da forma que o domínio de desempenho está trazendo. E um outro componente que eu percebi da sétima edição é o seguinte, ele traz essa visão de entrega de valor. Tá? Então, a entrega de valor está sendo sempre frequente. Então, quando você fala não tem mais área de conhecimento de integração, a área de integração agora está permeada nos desempenhos de projeto e ela também está contida nas entregas de valor, que é esse conceito que o PMBOK 7 está trazendo. Tá? Bem, falei demais aqui. Vamos dar abertura aí para algumas perguntas. Não sei se o Anderson quer fazer alguma consideração. Quero. Claro. Né, como professor, aí você fica querendo falar também, né? Ah, peraí, deixa eu falar também.
Mas muito bom, muito bom. Obrigado aí pela introdução. Ainda, né, você mostrou um pouco ali ainda o PMBOK 6, falou do 7, aí vamos falar um pouco do PGPG. Eu queria trazer minha visão, Luiz, eu posso projetar rapidinho aqui, que é uma imagem Pode. só. É uma imagem só Uhum, que eu acho que ela traz para a gente ótimo. uma cronologia das coisas, e cronologia é Uhum, importante, né? isso. Outro dia eu estava numa discussão de assim, nossa, mas por que que o PMI foi lá? Quer ver? Eu vou mostrar aqui, ó. Acho que eu vou ter que descompartilhar você aí para poder Pode compartilhar o compartilhar. meu aí, tá? Mas o PMI tem lá o DA, e por que que o DA não está ali de acordo com o PMBOK? Por que que não tem integração? E aí a resposta ela está muito na cronologia de como as coisas foram acontecendo, né? Às vezes a gente acha que, não, será que os caras não pensaram nisso? Adorariam ter pensado nisso, mas é uma questão cronológica, né, da ordem das coisas, né? Quem sabe em algum momento mais aí no futuro as coisas se convergem, né, e juntam todas numa só. Mas trazendo aqui para vocês, olha só, datas importantes. Então, o PMBOK 6, PMBOK sexta edição, ele foi publicado em 2017, né? Tradicionalmente, o 2 ele substitui o 1, o 3 substitui o 2, o 4 substitui o 3, o 5 substitui o 4, o 6 substitui o 5. Ou seja, quando lançava o PMBOK, você pegava o seu PMBOK antigo e você colocava ele debaixo do seu monitor para ficar um pouco mais alto, mas você praticamente não usava mais ele, né? Ele servia como apoio, né, de uma outra forma, porque agora tem um novo. Você queria se orientar pelo novo guia. Isso foi até a sexta edição. A sétima edição, ela é lançada com a seguinte frase: olha, estamos lançando, é sim disruptivo, é uma quebra da forma com que sempre foi, porém, essa edição ela não substituiu a 6. Então peraí, agora eu tenho um problema, né? Então quer dizer que vocês lançaram um guia, houve um lançamento de um guia que não substitui o 6. O 6 ele ainda continua com os processos lá dentro vigente. É muito estranho, né? Foi visto com muita estranheza pela nossa comunidade. Mas tudo bem. Só que aí existiu uma necessidade ali do PMI, olha, mas a gente tem que aposentar o PMBOK sexta edição, né? E os processos de gestão de projetos, o que a gente chama de preditivo, estavam no 6, então precisaram passar ali, né, onde a gente teve a formatação desse guia novo, o PGPG, o guia de processos, né, o Process Group Practice Guide, que foi lançado em outubro de 22. Nós, brasileiros, ainda tivemos um probleminha, que foi entre outubro de 22 até outubro de 23, nós só tínhamos a versão em inglês. Então a gente não tinha. A versão em português foi lançada agora um ano depois. Então a gente passou ali de agosto de 21, trabalhando em paralelo com o PMBOK 6, até o momento que o PMI solta o guia ali em outubro de 22 e praticamente já aposenta o PMBOK sexta edição. Mas só que a gente precisava da versão em português para poder lecionar, ensinar as pessoas a estudarem e tudo mais. Agora sim. Então, uma das perguntas que a gente tinha, que a gente tem na lista lá, Luiz, é assim: o PMBOK sexta edição foi aposentado? Sim, foi Sim, aposentado, sim. tá? O que substitui o PMBOK sexta edição? O que substitui ele, em parte, é o PMBOK 7 e, em boa parte, o guia de práticas, o guia de processos aqui, que a gente está apelidando, e vamos ver se esse nome pega. Acho que já pegou, né? É, PGPG, e isso, PGPG, em português ficou GPGP, né? Que é o contrário. GPGP, É, exatamente. E não podemos esquecer também, né, Anderson, que além do PMBOK 7 e o PGPG, o PMI incentiva o uso do Standard Plus.
Por Isso. isso que o PMBOK ficou tão mais fino do que o PMBOK 7, 6. Aí, meu amigo, aí como professor, aí já entra, a gente pode ser a favor e contra as coisas, né? Somos livres aqui. Aí o que que acontece? O PG, o problema do PMI Standard Plus, por exemplo, estou falando isso na dor dos meus alunos, né? Não está em português, entendeu? Ele não está em português. Então, ou seja, ele acaba não sendo uma resposta muito efetiva para quando eu falo para os meus alunos estudarem e consultarem o PMI Standard Plus. Então, ou seja, me limita aos guias, aos livros publicados. Então, não, estuda lá, mas lá está em inglês, professor, eu não falo inglês. Ai, nossa, como pode não falar inglês? Desculpa, mas é uma realidade do nossa população, né? A quantidade de falantes em inglês não é, né? Tem muita gente que está lá e tem pânico de inglês. Então, tá. O cara, vou falar para ele estudar inglês para poder usar o PMI Standard Plus, eu não posso. Eu tenho que dar uma solução plausível para ele, né? Então, ou seja, sim, é uma parte que é muito relevante, que é muito importante, porém, ele ainda tem essa limitação do idioma, né? Mas só queria trazer aqui essa questão cronológica, tá? Outra coisa que às vezes nos perguntam, para quem estuda um pouco mais, ou já conheceu lá o guia do Discipline de Agile, como o Luiz tinha falado aqui, o PMI ele fez a aquisição do DA em 2019. O PMBOK, o PMBOK 7ª edição já estava praticamente pronto naquela época. Ele demorou a ser lançado por causa da pandemia, mas ele estava praticamente pronto, muito pronto. Então, fazer uma integração dele com o guia do DA seria jogar todo o trabalho fora e começar quase que do zero. Então você olha o PMBOK 7, ele não está ali totalmente, não é compatível, tem algumas coisas diferentes, até da forma de dizer, com o DA, porque são frentes distintas que estavam sendo tratadas. Então é uma questão cronológica mesmo, né? Não houve tempo. Quem sabe aí numa 8ª edição, que é outra coisa que eu vou perguntar para o Luiz daqui a pouco, a gente não tem ali uma integração maior, né? Entre eles, né? Que possa ter entre eles. Minha opinião pessoal, tá? Agora dou uma opinião pessoal aqui, já passo a palavra para o Luiz e a gente vai aqui para algumas das perguntas também. O PMBOK 7 para mim não é um PMBOK, né? Ele não é igual ali, ele não segue um padrão que nós tínhamos e sempre tivemos. Ele é um guia de princípios. Mas se o PMI lançasse ele como um guia de princípios, ele não teria tanta visibilidade do que como lançar como um guia PMBOK para o PMI se reposicionar, né? Gente, o PMBOK 7, ele não é ele é preditivo e ele é ágil, né? O PMI posicionou o guia PMBOK acima da abordagem. Você pode trabalhar com o PMBOK 7 usando o Scrum, você pode trabalhar com o PMBOK 7 usando Kanban, usando o modelo tradicional, preditivo, do que tinha lá no 7, no 6 e agora está aqui no guia de processos. Ele está acima do seu way of work, dos seus processos, da sua forma de trabalhar. Ele foi reposicionado, assim como o PMI reposicionou a certificação PMP acima também. A certificação PMP hoje, 50% das questões são de ágil. E há quem diga que é até mais que isso, ágil, híbrido, ou seja, é uma outra certificação. Quem fez antes ali de janeiro de 2021 a certificação é outra prova, é uma mudança brutal do exame PMP, desse reposicionamento do PMI, tanto no seu guia principal, que é o PMBOK, que ele disse que ele é tanto ágil quanto preditivo, como hoje a certificação PMP, ela também é ágil e ela é preditiva. E digo mais, você pode pegar qualquer certificaçãozinha de Scrum Alliance, Scrum.org, ela não chega aos pés do exame PMP em relação ao que se cobra de ágil. Não chega aos pés. Se cobra muito mais conteúdo, conceito, do que uma certificação puramente ágil como essas de Scrum. Tá? Então essa é a minha visão que eu tenho hoje. Certo, Luiz?
Certíssimo, mano. Assim, eu concordo aí com tudo que você falou, assim, acho até a sua opinião pessoal coaduna com a minha, assim, foi uma ruptura muito grande, porque eu não sei qual foi o PMBOK que você estudou, mas quando eu comecei a pensar em fazer a prova do PMP, eu estava no 4 e lançou o 5. E naquela época você, se tivesse uma experiência de projeto boa e você estudasse o 5, era suficiente, você dava uma lida ali no preparatório, mas o 5 tinha tudo que você tinha que estudar. E hoje o que o PMI traz, de você ter o PMBOK 7 como livro de referência, um livro guarda-chuva, você ter ali o APG, você ter o PGPG, você ter o Standard Plus, isso gera uma dificuldade enorme para o estudante. Tá? Então, assim, eu vou falar do que eu acho que vai ser o PMBOK 8, mas eu acho que vai ser uma outra transição, voltando um pouquinho atrás do que o PMBOK, do que o PMI vem fazendo. O Anderson, eu queria só dar uma passada no PGPG aqui para mostrar para o Bora pessoal lá. o que ele trouxe aqui de, de conteúdo, Não que dava para vocês vão ver. falar, né, ô Luiz, não dava para Oi, falar do PGPG sem mostrar um pouco antes o que era, né? exatamente, você precisa Põe de uma agora isso. Isso, você precisa de uma contextualização. Então, assim, pessoal, fica muito claro, se vocês perceberem aqui no PMBOK 6, Essa tela é muito boa, né, para ver, né, Luiz, que assim exatamente, mostra tudo por área de conhecimento. Isso, essa daí também. é, aqui, para quem conhece essas tabelas aqui, essa aqui não é dos processos, mas eu quero chegar no índice mesmo, só para mostrar para vocês quais são as diferenças entre o PMBOK 6 e o PMBOK, e o PGPG. Porque eu já vi em alguns fóruns aí o pessoal, não, o PMBOK 6, o PGPG é uma cópia do PMBOK 6. Não. E eu vou mostrar aqui uma diferença fundamental. Bem, ele traz basicamente todos os grupos de processos como estão no PMBOK 6, tá? Todos os 5 grupos de processos e os 49 processos, tá? Isso não mudou. Agora no PGPG, você tem também a introdução, o ambiente que os projetos operam e papel de gerente de projetos. O PMBOK 6, o PGPG está igualzinho ao PMBOK 6. Tá vendo? Introdução, ambiente de projeto, papel de gerente de Esse que você está projeto. mostrando é o PMBOK 6. É, e o PMBOK 6, tá Ah, vendo? tá. E o PGPG? 762 páginas, e agora o PGPG. O Uhum. PGPG, ó, só para vocês terem uma ideia, o PGPG ele tem mais página que o PMBOK 7. Vocês viram que interessante? Agora, olha só, o que eu gostei muito, muito mesmo do PGPG, tá? O PMBOK 6, ele traz essa visão sequencial das áreas de conhecimento, correto? Então, quando você lê o PMBOK 6, você lê por área de conhecimento. Então, o PGPG não, ele não é mais por área de conhecimento, ele é por grupo de processos. Então, para você que quer estudar, quer conhecer, é muito mais digerível, lógico, estudar por grupos de processos do que por área de conhecimento. Então, isso eu achei muito bacana, porque quando você vai gerenciar o projeto, você não gerencia área por área, você gerencia por grupos de processo. Então, isso eu achei muito interessante, e essa foi a diferença. Então, vocês percebem aqui que do PMBOK 6, os capítulos do 4 ao 13 são as áreas de conhecimento, e do PGPG, do 4 até o 8, são os grupos de processo. Tá? Uma outra coisa que eu achei muito, muito legal do PGPG é o seguinte: diferente do PMBOK 6, que você tinha muita repetição dos ITTOs, né, das entradas, técnicas, ferramentas e saídas, e era um livro bem denso, e às vezes era até repetitivo. Aqui no PGPG não, ele coloca um capítulo para entradas e saídas e outro para ferramentas técnicas. Então, fica muito melhor para você estudar e para você fazer as referências, tá? Então, essas foram as diferenças fundamentais do PMBOK 6, tá? Para o PGPG. O PGPG ele trouxe todos os grupos de processos da mesma forma que estão no PMBOK 6, ok?
todos os 49 processos, mas o PGPG ele tem a abordagem de apresentação por grupo de processo e não por áreas do conhecimento. Além disso, ele traz os capítulos específicos de entradas e saídas, os I's and O's e os TTs separadamente, para você usar como referência. Tá? Diminui a Então, repetição. Dessa e forma, ele você diminui a elimina a repetição. repetição, exatamente, porque Legal. eu lembro que quando eu li o PMBOK 6, você entrava num processo e você via ali aquele ITTO, e depois você passava mais à frente, pô, de novo esse cara, está É, sendo muito repetitivo, então sim. isso melhorou bastante. Inclusive, Tá? ele falava de um, aí ele até era meio preguiçoso, assim, ele falava, ó, conforme eu já falei, né, em outro ali, porque senão ia repetir tudo, exemplo, como usar. Exatamente, Mas, Luiz, exatamente. Então, uma pergunta, meu caro. De verdade, em relação ao conteúdo de cada um dos. Beleza, a gente tinha uma visão, eu vou desenhar, vou fazer assim, ó. Tinha uma visão assim, ó, área de conhecimento, grupo de processo. isso. E meio que a gente Uhum, agora fez assim, entendeu? Então agora eu tenho é, é, grupo de processo e tem as áreas de conhecimento. Vamos dizer que a gente inverteu a ordem aqui. Mas o conteúdo que está ali dentro, comparado com o PMBOK 6, tem mudanças, tem é. atualização, ferramenta Assim, nova, alguma ferramenta, alguma técnica nova que não tinha no outro? pelo que eu percebi, quando eu fiz a revisão, o PGPG, ele eliminou qualquer menção à área de conhecimento, tá? Então, se você for colocar aqui, ó, gerenciamento da integração, não tem nada. Integração não tem nada, tá vendo? Ó, mas não tem o gerenciamento da integração como área de conhecimento. Então, o que que é o seguinte, por que que isso aconteceu? Olha só, o PMBOK 7, ele não é mais baseado em processos e áreas de conhecimento, é baseado em princípios. Então, o PMI ele pensou assim, se eu for lançar o PGPG, eu tenho que eliminar qualquer menção à área de conhecimento, tá? Então, você não vai ver mais aqui as menções à área de conhecimento, tá? E o que que acontece? Como o PGPG ele veio trazer a abordagem mais preditiva, você não vai ver aqui praticamente nada de ágil, tá? Você não vai ver praticamente nada de ágil aqui. E as ferramentas permanecem. Não, Porque não identifiquei, no não 6 tinha, identifiquei no 6 tinha isso. algumas ferramentas ágeis, né? É. Mas aí o que que acontece? No PMBOK 6, você estudava a área do conhecimento e no final de cada capítulo você via ali como fazer o tailoring numa abordagem ágil, não é? Isso não tem no PGPG, porque o PGPG ele vem trazer uma abordagem mais preditiva, tá? Outra coisa, aí Anderson me perguntou, tem alguma ferramenta nova no PGPG? Tem algum modelo, artefato? Não. Sabe por quê? Porque o PMI quer que você use Standard Plus. Hum. Simples. Simples assim, tá? Então, em resumo, o PGPG, ele é o PMBOK 6 com uma visão de grupo de processos não por área de conhecimento, trouxe todos os grupos de processos como estão, ou seja, os 5 grupos de processos os 49 processos incluídos, tá? E os capítulos agora dedicados aos ITTOs. Tá? Uhum. Então, hoje, se você é um gerente de projeto iniciante, tá muito legal você estudar o PGPG, tá muito mais digerível, e para quem já é experiente também, quer dar uma rememorada, também ele está bem mais digerível para você estudar. Tem até uma pergunta aqui, fala assim, tem alguma maneira estruturada mais adequada de ler os capítulos da nova versão? Acho que agora tem. Agora tem, isso que eu achei Porque bem bacana do PGPG. você vai na Você vai, ordem da realização do projeto e não por assuntos independentes que você teria que misturar um com o outro para ser um projeto, né? exatamente, é isso que eu gostei do PGPG, que ele traz uma visão de realidade, que é como se você realmente estivesse realizando ali todo o ciclo de vida, né? A gente não pode falar que grupos de processo são ciclo de vida. Então, você pode até transpor isso
para um projeto customizável, que você queira fazer exatamente com os mesmos termos, mas fica uma abordagem bem lógica da realidade. Tá? E isso foi bem interessante do PGPG. Uhum. Beleza. Ó, a gente indiretamente, mas eu tô indo nas perguntas que o pessoal já adicionou aqui, tá? E pessoal, acho que eu se vi um alguém, aqui perguntando como é que faz o download, né? Então, se você é é, membro do PMI, todos isso. esses guias são gratuitos, é só você fazer o Uhum. login, procurar a publicação e baixar. É isso aí. E até, né, quiser fazer pergunta, pode pôr aí no chat, a gente traz aqui para a mesa. Eu estou indo através das perguntas aqui que a gente tem já que foram colocados previamente, né? Então estava aí essa questão, né, gente? Todas as publicações do PMI, você precisa ser associado, né? Se tem algum livro ali, você sabe que você está. Às vezes você vê alguns passando nos grupos aí, isso não isso é fora isso pode dar até um problema relacionado à ética, tá? Que é a questão de direitos autorais, que o PMI pega firme nisso daí, tá bom? Uma outra pergunta que tem aqui, deixa eu ver, o guia deve ser lido com. Assim, o guia de processo deve ser lido junto com o PMBOK 7 ou pode ser lido um de cada vez? Aí, o que você acha, Luiz? Não, o que eu acho? Eu sugeriria você ler o PMBOK 7 primeiro, porque Visão ele de traz essa cima. visão de referência, né? É uma visão superior, guarda-chuva, e depois você estuda o PGPG e mais um conteúdo ágil. O ágil, eu recomendaria estudar o Choose Your Role, tá? Porque é um livro bem completo, o Anderson conhece profundamente aí o livro, sabe que ele é bem mais completo que o APG, né? É. Aí a gente vai entrar numa. Tá tudo bem, né? Que a gente indica para os nossos alunos que está mais adequado ao exame PMP é o guia de prática ágil, tá, Luiz? É, A gente acaba direcionando. O DA ele é muito bom. Inclusive, eu tenho aula. Nós tivemos assim pessoas que tentaram muitas vezes na vida ali passar no exame PMP, não conseguiram. Aí fizeram o curso de DA, não fizeram o uhum, preparatório PMP, fizeram de DA e aí uhum, passaram. Né? Falaram assim, cara, o DA abriu minha mente para o ágil, eu não consegui uhum, entender, o DA abriu. é, Só que quando você pega o Choose Your Wall e a documentação, ela tem ainda um linguajar muito DA ainda, né? Ela é isso. muito DA, ela vai falar de blades, de processos, ela vai falar de escolha de ferramenta, ela vai falar lá do DA Browser, e isso Uhum, não tem no exame PMP. Então, eu não faço essa recomendação, a não ser que a pessoa queira fazer uma formação de DA, aí sim, aí eu acho que aí dá para ter essa noção como toda. Agora, somente a leitura do Choose Your Wall, que concordo plenamente com você, ele é topíssimo, tá em português, tem um material muito rico, que, pô, é a minha base hoje como consultor, minha base é o DA, eu trabalho uhum, com isso no dia a dia, me dá condições de dar respostas, trazer opções para os meus clientes. É sensacional, mas para o exame PMP, eu entendo que o guia ágil ele ainda tá a cara, tá mais colado com o exame. Me dá uma legal. impressão, sabe, Luiz? Eu não sei, você não pode falar isso, mas de que quando o PMI misturou e falou, ó, agora metade das questões são ágeis, eu acho que eles pegaram questões lá do ACP e trouxeram, deram uma misturada ali, selecionaram, mas Isso. são questões baseadas no ACP, que eles Uhum, trouxeram para dentro do PMP, e o ACP ele está mais acertado com o guia ágil. Então, por isso a gente exatamente, recomenda. exatamente. Para vocês terem uma ideia, e aqui eu posso estar sendo até chocante, o nosso material de estudo número 1 é a nossa apostila do curso, mas se eu for pegar o número 2 é o guia ágil, não é o PMBOK, tá? Então isso é de infartar qualquer gerente de projeto mais antigo. Como assim? Estudar para o exame PMP, o principal não ser o PMBOK? Não, né? A gente até falou lá no início. Então a gente usa bastante o guia ágil, ele acaba sendo o material número 1.
número 2 é o guia PMBOK, né? Mas assim, quando você ainda tem a apostila do curso, nós nem pedimos para os alunos lerem o PMBOK. Muitos que estão até aqui hoje passaram no exame PMP e não leram o PMBOK. Não precisou ler. Fizeram o estudo através do guia ágil e das nossas apostilas e foi o suficiente, né? Então, assim, então a gente faz essa recomendação, né, de que estude ali mais pelo guia ágil. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. A gente vai fazer até umas 10h15, pode ser, Luiz? Que Fica à acabamos vontade. ali, tá bom? Fica à vontade. O pessoal, não sei se está fazendo alguma pergunta aqui, deixa eu ver. Beleza, beleza. Aí está aqui, ó, para a certificação PMP, Então, o estudo focado 100% no Guia 7 e Guia Ágil de Processos, eu acho que é o material ideal para você estudar esses dois guias. Mas caem questões também relacionadas a processos. Não como era antes, né? Não como era antes, que era uma decoreba, era responder ali quantos são, quais são. Não, né? Mas se você fizer um estudo, eu recomendo muito, eu gosto muito e recomendo para os meus alunos aquele fluxo de processos do PMBOK 6, lá do Ricardo Vargas, que você manda imprimir em A1, A0, põe na sua parede, e ali é uma boa base, você põe com o dedinho ali, você vai entendendo. Mas agora o PMBOK, o guia, o PGPG, eu acho que ele ajudou ainda mais, sabe? Porque você olha no fluxo da gestão de projetos, né, Luiz? Você olha assim, ó, o projeto acontecendo, cara, a coisa acontecendo aqui, na ordem que está acontecendo. Então é muito bacana, exatamente. né? Você ter Eu essa coloquei aqui, eu coloquei aqui no nosso chat o link da versão simplificada do fluxo, top. que é bem Obrigado. interessante para você estudar. Isso, ajuda muito, ajuda muito. Outra pergunta aqui, agora tem umas perguntas sobre certificação, deixa eu ver aqui, ó. As atuais, qual cai a versão? Gente, o PMI quebrou esse negócio de versão do guia PMBOK com a prova. O que cai na prova é uma coisa, o PMBOK ele segue outra direção. Cuidado, não é para infartar, porque o gerente de projeto ali, que fez o exame PMP há algum tempo, como eu, provavelmente aí também, o Luiz Eduardo, como assim? Quando troca o exame, troca a prova. Não acredito. O que está acontecendo? Não. Você entra no site do PMI, pmi.org, você vai lá, PMP, clica, rola a tela até embaixo, você vai lá no resumo do conteúdo do exame, né? O ECO que a gente fala, o ACO, você vai lá e baixa isso aí que ele está mostrando, tá vendo? É isso aí que cai no exame. Não é PMBOK 7, não é PMBOK 9, 8, 5, não. É o que É, está aí, que vai inclusive, além do guia PMBOK. isso, Dá só uma rolada para baixo aí, por favor. Quer ver, ó? aqui, eu Ele acho que fala aí, aqui né? ele fala até aqui, pessoal, ó, bem, há uma diferença, né, notáveis diferenças aqui entre o ICO e o PMBOK 6. Enquanto existem algumas similaridades, é importante destacar, né, nos grupos de estudo não tem uma ligação direta entre o estudo do PMP e o PMBOK, tá? Lógico, a gente sabe que tem uma base forte, né, Anderson? Mas assim, não é a única fonte de estudo. E outra, pelo que eu percebo, assim, eu vi até uma pergunta aqui, tá mais fácil passar no PMP? Assim, o que que eu acho? Antigamente, como as provas do PMP eram muito mais de habilidades técnicas do gerente de projeto, se você soubesse, se você tivesse muita experiência e desse uma olhada nas referências, você conseguiria passar bem na prova. Hoje em dia, o PMI ele procura muito mais enfoque em situações, em cenários. Então, ele quer colocar à prova a sua experiência de gerente de projeto, e não a sua capacidade de decorar conteúdo. Tá? Não é Então, se você. não é uma Não, memorização, né? não é a prova de memorização. Então, se você for perceber as questões do PMP, elas sempre têm ações. Sempre tem ações. O que o gerente de projeto deve fazer, como ele deve agir, como ele deve tratar essa situação. Então, assim, se você, a pergunta ela é difícil de responder, depende. Se você é um gerente de projeto já com experiência e sabe lidar com essas situações, talvez sim.
Pelo contrário, não. É. Deixa eu só trazer uma situação que eu costumo comentar. É tradicional isso, tá? É uma tradição que a gente tem. Eu estou na comunidade de PMI há quase 15 anos, então eu conheço e sei como que funciona. Então, como que era? Lá no passado, a prova era inglês em papel. Vinha um cara lá dos Estados Unidos, ia para uma sala de uma faculdade que eles alugavam, e aí o cara aplicava. Aí você fazia a sua prova lá. Aí a prova passou a ser em português. Aí o que que o pessoal falava? Ah, agora tá fácil. Então, meio que menosprezava quem fez depois, sabe? Assim, olha, agora tá mais fácil. Pô, na minha época que era difícil. Aí a prova começou a ser digital e você agendava nos locais para fazer. Ah, na minha época no papel que era difícil. Agora, digital, lá, pô, agora, pelo que eu vi, as questões estão muito mais fáceis. Então, há uma tendência dos caras que já passaram e já fizeram e tem história de dar uma desclassificada no atual exame. E eu falo com a galera assim: olha, a prova ela não tá mais fácil, na minha opinião. Não tá. Porque antigamente você estudava o guia PMBOK. Pegava lá, guia, quinta edição, decorava, lia tudo aquilo, fazia o joguinho da Rita lá, da sequência dos processos, né? Tudo, o jogo com cartas bem marcadas, vamos dizer assim. Ó, esse é o esquema para você passar, ó, você vai fazer nessa sequência aqui. Meu amigo, agora não mais. E agora, além de o guia PMBOK com todos os seus processos, você tem que estudar todo mundo de conteúdo de ágil. Então, você tem que conhecer de Scrum, você tem que conhecer de Kanban, como é que um Kanban funciona. E ainda tem toda essa parte de pessoas, de comportamento, né? Então, tem que ter a questão de liderança, formação de time. Liderança não está no PMBOK, formação de time, até onde eu lembro, também não está no PMBOK, entendeu? Olha o quanto aumentou de conteúdo toda a parte ágil, toda a parte comportamental, que hoje, se você somar essa parte ágil com a parte comportamental, com a parte de visão de negócios, que está lá no ECO, aquela divisão, isso vai te dar, assim, muito mais do que a parte de processos. A parada ficou, não vou dizer que ela ficou mais difícil, mas ela continua com uma altíssima complexidade, né? Então, eu tenho os nossos alunos que chegam assim e falam assim: Anderson, eu peguei a questão, cara, eu fiquei olhando assim e falei assim: meu Deus, o que que eu faço? É isso que o PMI quer de você. Ele quer saber qual é a sua decisão nas situações. Ele não quer um jogo marcadinho ali de, ó, quando fala isso, responde aquilo. Quando fala isso, responde aquilo. Não. Cara, me fez parar para pensar. O pessoal sai da prova exaurido, sai moído do exame, porque é um negócio que explora muito decisões, que normalmente dentro de uma empresa, dentro de uma organização, você não as toma tudo no dia, 180 decisões ali complexas, você vai uma, duas, e o guia e a prova ela faz você tomar 180 decisões em 4 horas. E sempre decisões complexas, trazendo vários efeitos colaterais que você tem que administrar. O pessoal olha para as questões e fala assim, cara, que questão bem feita, que questão bem formulada. Como que o cara, através de uma pergunta, consegue ter uma sensibilidade maior se a pessoa, de fato, responde aquilo, tem experiência para poder responder aquela questão, né? Então, esse é o desafio que o exame PMBOK, eu acho que houve uma evolução da forma de perguntar e houve uma amplitude de conteúdo. Tinha uma profundidade maior só em PMBOK, agora a gente tem uma amplitude de conteúdo. Então, ela não ficou mais fácil, na minha opinião, tá? Exige ainda uma grande complexidade, visto aí os caras que passaram, que podem falar muito bem aí, que não é fácil não, né? Beleza, minha Bacana, assim, gente? nessa transição aí, Anderson, como você falou, hoje a visão ela está muito mais comportamental. Então, só se você pegar aqui os princípios, vejam quantos componentes aqui são cada vez menos técnicos, cada vez menos de domínio de técnicas de gente projeto e mais comportamental. Ou seja, ser um gerente respeitoso, atencioso,
comportamentos de liderança. Então, esse é o enfoque que está sendo trazido aí para as últimas certificações, tá? Uhum. Assim, então, trazendo em contexto, o que eu queria falar para vocês aí, o que eu vejo acompanhando a comunidade internamente lá dentro do PMI, como é que seria a 8ª edição, que provavelmente vai sair aí, já deve estar aí o pessoal fazendo convocação da comunidade para trabalhar no PMBOK 8, porque nesse ciclo de 3, 4 anos, provavelmente ele vai ser lançado em 2025. O Luiz, assim, eu até teve lá quando lançaram o PMBOK 7, aí eu fiz essa pergunta no grupo, aí a pessoa que estava fazendo web, né? Hoje é nós aqui. Então, a gente faz o que, né, como a gente acha melhor. Lá era uma outra pessoa, tava aí, o cara falou assim, e agora não é a hora de falar do PMBOK 8. Aí eu falei assim, não, cara, é porque, na minha visão, assim, se o PMBOK 7 traz princípios, e eu acho que princípios não mudam muito. Seus princípios, nossos princípios mudam muito menos que processos. Então, o que será que o PMBOK 8 trará de novidade, né? Aí lanço aí a pergunta também. Se a gente tem ele baseado em princípios, será que a gente pode ter a incorporação? Porque talvez o ideal seria a gente juntar o PMBOK 7 mais o PGPG mais o guia ágil, juntar tudo numa coisa só, um guia de 2.000 páginas ali, aí teríamos resposta para tudo, né? Ali, tanto de ágil quanto preditivo e tudo mais. Mas a pergunta assim, né? O que você sente aí, né? Que acho que é isso Eu que você acho que, vai... eu acho que é exatamente isso que vai acontecer, porque o PMI ele percebeu que o PMBOK 7 ele perdeu substância como um guia único. Então, assim, ele tornou o sétimo, o PMBOK 7 uma referência, só que, assim, será que realmente ele conseguiu o objetivo de encorpar o Standard Plus? Eu não conheço muita gente que usa Standard Plus, tá? Então, e a própria publicação do PGPG traz essa visão de que faltou alguma coisa. Então, eu vejo a 8ª edição do PMBOK ainda em princípios, tá? Então, isso eu acredito que vai ser um padrão. Domínio de desempenho, o PMI, ele vai focar muito no tailoring, muito, muito mesmo no tailoring, porque essa capacidade do gerente de projeto de saber utilizar a abordagem correta, então eles vão investir muito nesse termo, muito nesse conteúdo. Então, eu vejo o PMBOK 8 trazendo ainda os princípios, incorporando o PGPG e incorporando o APG também num livro só, para voltar o que era antes de que a gente considerar o PMBOK sendo a bíblia de projetos. Tá? É isso que eu vejo o PMBOK 8 sendo trabalhado, e o Standard Plus tendo uma referência ali para você consultar os modelos, as suas técnicas e artefatos. Tá? Isso aí, isso aí. Uma coisinha até que perguntaram aqui, ó, sempre a gente vai, o ideal é não misturar lançamento de guia com mudança da prova. Essas duas coisas estão dissociadas. A prova mudou em janeiro de 21 e o PMBOK 7 foi lançado em agosto de 21. E não teve mudança na prova. O lançamento do PMBOK 7 não mudou o exame PMP. Não mudou. Inclusive, os espaços de tempo entre as mudanças do exame PMP, eles são diferentes das datas dos guias, tá? Agora, uma coisa que aconteceu, e o PMI dentro ali, quando você entra lá no Eco e você vai lendo, ele fala assim, ó, ele tá falando, ele fala assim, né, que não tá, igual você tinha lido ali, né, não tá ligado, não, é uma coisa, tem lá, tem uma coisa que tá no outro, mas não é uma ligação umbilical ali que, né, o que tá em um tem que cobrar no outro. Então o PMI, ele já tinha colocado uma série de assuntos que são tratados aqui dentro do ECO, ele já tinha citado uma série de assuntos,
que estariam futuramente, 8 meses depois, sendo lançados no PMBOK 7. Então ele já sabe, o PMBOK 7 já estava meio que pronto. Então, o exame ele saiu na frente. Quando ele começou a cobrar esse conteúdo, nem o PMBOK 7 tinha lançado ainda. Então, não correlacionem, não necessariamente. Então, não sei qual é a mudança. Eu sempre trabalho com isso, sempre estou ouvindo um monte de gente. Vai mudar, acho que vai mudar o exame e tal. Não há nada no PMI, nós somos ATP, somos lá autorizados, tem um local que a gente olha as informações, não há previsão, está escrito lá, não há previsão de mudanças no exame PMP, não há previsão, todo mundo dá as notícias, assim, deve sair agora em agosto a mudança, a gente está em outubro e não saiu mudança nenhuma, não sei de onde as pessoas tiram. Não há previsão de mudança, e se tiver, você baixa o eco. Alguém perguntou como é que baixa. Lá, site do PMI, pmi.org, certificação, PMP, rola a tela, lá embaixo você faz o download, tem ele em português, em inglês, você baixa lá e consegue fazer lá o acompanhamento. Isso. E o PMI, ele nunca trata o exame com uma ruptura total, né? É sempre uma transição bem fluida, né? É isso aí. Existe um cuidado em relação a isso, né? E quando tem também uma mudança, é avisado com antecedência, mas o que eu vejo agora é que as mudanças elas vão ser, na minha visão, menos impactantes do que eram no passado. Elas fugiram de ser uma prova sobre um livro. O exame PMP não é uma prova sobre um livro. O exame PMP é uma prova sobre as competências de um gerente de projeto, os domínios de um gerente de projetos. O que você precisa ser para ser um baita GP. É isso. É isso que o PMI quer cobrar, e não que você decore livros. Não é uma prova sobre o livro, como 98% da nossa comunidade ainda acredita que seja, tá? Essa mudança teve, o pessoal ainda patina nisso, e a gente está tentando, através de encontros como esse, clareando as coisas para as pessoas. Assim, eu vi uma pergunta aqui, ó, antes do PMBOK 7 teve a mudança do método de avaliação da prova do PMP. Antes do PMBOK 8, será o mesmo processo? Assim, a minha visão como eu falei aqui, analisando o ICO, o PMI, ele faz um trabalho de Job Task Analysis para entender quais são as funções, as competências, as habilidades que o gente projeto está atuando no momento. Então, esse trabalho ele vai ser feito agora, e a partir desse trabalho vão definir, ou eles vão continuar com isso aqui, ou isso aqui vai ser alterado, tá? Inclusive, é muito provável que questões de inteligência artificial comecem a ser absorvidas aí, viu? O princípio de inteligência artificial, porque isso aí está sendo trazido pelo PMI. Então, se esse grupo do DTA entender, poxa, vamos colocar, tem gente projeto que está usando inteligência artificial aí, vamos colocar aqui, aí eles vão colocar, vão atualizar. E Ou aí, inserir dentro de um desses, né, cara? Também pode ser, né? Aí vai exatamente. Então, isso aparecer aqui, nas tarefas. exato. Então, isso aqui, que são os domínios que você estuda para a prova, isso aqui pode ser mudado através desse grupo de TA aqui, que nos próximos meses deve ser convocado para reestruturar a base e os domínios da prova. Tá? Entre essa convocação e sair de fato uma mudança, tem um caminho muito longo. Muito longo, né? Então a gente discute as coisas para ser lançadas daqui a anos. Até porque esse DTA aqui são várias sessões, tá? Eu participei de uma delas aqui, então é um trabalho bem, bem extenso. É isso aí. Minha gente, então... Temos mais perguntas? Não, pergunta tem um monte, mas aí a gente faria uma virada aí de sábado para domingo, né? Né? Já é sábado, já estamos no sábado, a gente vai encerrando por aqui, e numa outra oportunidade a gente tem assim lá que o pessoal fez, tem umas 80 perguntas, então não daria mesmo, né? Eu selecionei algumas mais relacionadas, porque acaba tendo perguntas ali mais da questão de aplicação, como eu uso na minha empresa, como eu, né, a gente está fazendo uma análise aqui do conteúdo, da organização do conteúdo,
e não uma parte mais de consultor, né? Então, ali não entrei, então essas perguntas a gente não atendeu, mas tem as outras todas que acho que a gente conseguiu cumprir bastante ali os objetivos. Meu caro, faça suas considerações finais aí. Bom, pessoal, eu queria agradecer aí, fiquei muito feliz de ter contribuído. Meu contato está aí no convite, vocês podem me adicionar no LinkedIn. Se tiver alguma pergunta, podem fazer para mim, para o Anderson, eu estou inteiramente à disposição. É um prazer ajudar a comunidade aí, a evoluir e a entender como é que essas publicações estão sendo tratadas. Eu espero voltar aqui quando chamado, quando lançar o 8 também. Espero estar aqui, se eu for contribuir com o PMBOK 8 também, para ajudar vocês no entendimento, e me conto à disposição, tá, pessoal? Ô, Anderson, obrigado aí pelo convite. Tenham um excelente sábado aí. Se tiver alguma pergunta, pode me mandar, tá bom? Beleza. Meu cara, eu que agradeço tua prontidão aí, tá com a gente. Você, logo que começou a sair esse assunto, né? A gente já começou a trocar ideias ali no WhatsApp. E aí, o que tem de novo, né? E ali eu já falei, nossa, quando sair a gente vai fazer alguma coisa juntos. Nos encontramos em Brasília, no evento do capítulo do DF. E aí ali só confirmou, ó, vamos esperar sair. Saiu. No dia seguinte a gente já estava falando para fazer esse momento aqui. E valeu demais aí a tua participação, sua contribuição e a presença de todos, né? Obrigado aí pela audiência, bastante gente compartilhando. E assim, né? A ideia é realmente compartilhar, trocar essa ideia, que eu acho que ajuda a gente também a evoluir a nossa visão e ajuda todo mundo que está aqui, nossos alunos que estão acompanhando. E esse é o nosso maior objetivo, tá bom? Um grande abraço. Ah, alguém perguntou se vai ficar e vou disponibilizar no YouTube depois, tá? A gravação para quem quiser ver depois. Aí eu vou passar o link para todos os inscritos. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro aí. Valeu, gente. Valeu, Anderson. Valeu, Valeu, gente. Um Luiz. abraço aí. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Valeu demais. Obrigado. Obrigado, muito obrigado. Bom dia.